dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno, todo dia bem cedinho, ali 7h15, 7h30. A gente tá aqui para bater aquele papo com você, tá despertando, tá acordando, tá no seu carro ouvindo a gente, tá no ônibus, no busão ouvindo a gente. Um grande abraço. Você que tá em casa tomando seu café, um grande abraço e muito obrigado pelo carinho, pela audiência e principalmente pelas mensagens. Eu quero falar hoje sobre um tema que me incomoda muito, porque eu juro, eu não sou capacitado para falar, porque eu não entendo desse assunto. Eu frequento estádios de futebol há muitos anos, desde que eu tinha 8, 9 anos. A partir dos 10, 11, 12 anos, passei até a ir sozinho, tomando broncas do meu pai. E eu sempre gostei muito de futebol, frequentava estádios, ia a todos os jogos, gostava de ver jogo em tudo quanto é lugar, ia ver jogo em Laranjeiras, ia ver jogo na Rua Bariri, e sempre gostei de futebol. Então, a gente que acompanha o futebol há muito tempo, levava a almofadinha para a arquibancada do Maracanã para botar ali, né, sentado, para não queimar a busanfa, né? Então, eu ficava sempre acompanhando de perto todas essas situações. E tinha alguns hábitos, como por exemplo, comprar ingresso para jogo. A gente ia nas lojas A Samaritana, quem era mais antigo, ali na Dias da Cruz, ou então a gente ia em outros pontos de venda. Você comprava o seu ingresso mesmo, você guardava o ingresso do jogo. Entrar, por exemplo, de geral no final do primeiro tempo, saía do colégio, ia com os amigos ver jogo, de quem fosse, porque gostava de futebol, entrava de geral para ver um jogo, acompanhar. Então você começa a ter conhecimento de práticas. E o cambismo, os cambistas, eles infelizmente fazem parte de um futebol e de um esporte e de um entretenimento no Brasil que passa por eles. É uma máfia estabelecida que a gente não consegue entender como não se quebra isso. Ou então a gente tenta entender. Claro que há alguém que se locupleta disso, alguém que se completa, alguém que ganha alguma coisa com isso, não há dúvida nenhuma. A gente vê várias vezes, eu por exemplo fui a Marquês de Sapucaí, no carnaval, e aí você quer comprar uma frisa com os amigos, você liga para quem? Para alguém que indica um cambista, alguém que tenha a frisa particularmente para vender. Porque às vezes você liga para a Liga, não consegue, às vezes você liga para a Rio Tour, não consegue, enfim, você vai direto no cambista. Grandes shows, grandes eventos, quantas vezes não tive que comprar da mão de cambista? Erradamente. Faço aqui o meia-culpa. Mas é aquela situação, você quer ir ao evento, você quer ir ao show, você paga mais. E a gente não consegue entender por que isso não muda. Porque o cambismo, por exemplo, nos estádios de futebol é extremamente normal. Quantas pessoas não estão do lado de fora vendendo ingresso? Quantas vezes? Você já deve ter ouvido, você está chegando no estádio, arquibancada, quer cadeira, olha, pô, assim. E você diz, não, obrigado, já tenho ingresso. Você até agradece o cara. Quando normalmente você deveria dizer, não. Eu vou chamar a polícia para te prender. Porque isso para mim é um escárnio e é, acima de tudo, uma associação de quem permite que isso aconteça. Porque se eu sou dono do espetáculo e o meu espetáculo é prejudicado porque 10, 12, 15, 20 caras compram mais ingressos através de alguém e vendem pelo preço maior, isso para mim é roubo. Isso para mim é você prejudicar o meu espetáculo. Porque você comprou o ingresso por R$100 que seja e está vendendo por 350, você está errado. Você está errado. É a mesma coisa que você ganha uma gratuidade e você vende a gratuidade para alguém. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Isso é estelionato. Mas o que é mais doido é que ninguém pega isso. Então você vê o caso que está acontecendo em São Januário. Eu ontem botei um perfil de página do Instagram, que é um negócio assim inacreditável. Um sujeito que se denomina John e que diz
nós tem aqui ingresso. A gente temos ingresso. A gente temos ingresso de tudo. A arquibancada. É esse nível. É assim que as coisas acontecem. E o cara diz, estou tendo muita procura, vou atender todo mundo, esperem, por favor. Ó, dá o telefone dele. Olha, pelo Zap é mais fácil. E ninguém vai preso. E aí, o meu filho, a minha filha, o meu tio não conseguem ao jogo porque não tiveram o acesso que esse cara teve. Isso é uma máfia. Isso é uma bandidagem. E eu tenho direito, como cidadão, de reclamar de quem comanda o jogo, de não conseguir coibir isso. Por quê? Vamos lá. Você pede os ingressos, porque há um pedido da CBF, da federação, geralmente é a federação, que disponibiliza os ingressos antes do jogo. Acabou o jogo do Criciúma, já perguntam, Vasco, quantos ingressos para o jogo? E alguém faz numa gráfica esses ingressos, que você já deveria fiscalizar, se não vai ficar alguma cota lá, né? Mas você paga por aqueles ingressos. Você paga e disponibiliza a venda. Esses ingressos, vamos acreditar, né, Papai Noel, que esses ingressos vão todos para a mão do Vasco. Alguém vende. Se alguém vende, vende para esses caras. Se alguém vende para esses caras, e esses caras têm limite, porque se eu vou comprar um ingresso no meu rating e compro um ingresso e tem direito a 4 convidados, eu só posso comprar 5, ok? Se esses caras têm 20, 30 ingressos, como é que é isso? Quem está ganhando com isso? Quem está tendo privilégios com isso? Porque ontem eu fiz questão de ligar para algumas pessoas para entender. Por exemplo, conselheiros do Vasco, beneméritos, vamos colocar aqui, presidente de poder, tem direito a ingresso? Eu recebi a informação que não. Precisam comprar igual. Ok, que bom. Mas, por exemplo, a carga dos jogadores, que tem que ter ingresso para as famílias. O jogador paga por aquilo. Eu, pelo menos, sei disso. Não sei se é da mesma forma. Mas como é que pode, por exemplo, em 1 hora de venda numa segunda-feira à noite, os 5 mil ingressos de social terem terminado? Ah, tudo bem, a gente privilegiou os estatutários da pandemia. Ok. Mas são 5 mil? Não são esses que votam? E não dá esse quórum numa votação? Como é que pode? Essas perguntas precisam ser respondidas. E o que mais me incomoda, e não é de agora não, é o silêncio sepulcral. É ninguém gritar, é ninguém falar, é ninguém se incomodar com esse escárnio. Porque a gente sabe quem vende. É só você botar a paisana 10 funcionários do clube, se você tiver interesse. Fulano, circula aí pelas ruas. Vê se você pega algum cambista. Porque você vai ouvir o cara falando. Chama a polícia, prende e pega esses ingressos e repassa para vender, que se dane o problema dele. Ele perdeu. Alguém precisa fazer alguma coisa, porque eu vi recentemente, e não sou favorável a isso, um cambista desse cheio de ingressos na porta do Maracanã num jogo do Fluminense, e que 10 torcedores do Fluminense tomaram o ingresso do cara e enfiaram a porrada nele. Porque estão revoltados. Agora, o clube não podia tomar uma postura de segurar um cara desse, de tentar prender um cara desse? A quem interessa isso? A quem interessa que esses cambistas possam vender? Aquela manifestação que estava na porta ontem de São Januário, quantos ali eram realmente torcedores? Alguns jogaram sua carteirinha no chão. Mas quem eram torcedores? Quem eram torcedores e quem eram interessados ali? Como é que o John conseguiu comprar ingresso e vender ingresso? Social a 150, arquibancada 90. Como é que pode isso? Eu acho que, primeiro, há um problema sério de poder público que faz vistas grossas para isso, porque também há interesse. Claro, nas grandes hostes, nas grandes classes da sociedade, muita gente compra ingresso com cambista, tem facilidade, tem ingressos gratuitos, tem credenciais, benefícios. Tem muita gente que se usa desse artifício. Então também é legal, né, fazer.
É aquela história de fiscalizar, dependendo do estabelecimento. Se o estabelecimento, o cara não é legal contigo, fiscaliza 10 vezes no mês. O cara que é bacana, o cara que paga o pedágio, a gente sabe que existe isso. Esse cara é vistas grossas. Então é um sistema público falido. É só ver aquele filme Tropa de Elite. Bem claro aquilo. O sistema, ele é assim. E não se luta para brigar por ele. Mas o que me incomoda é o Vasco, meu clube, e agora gerido pelos norte-americanos, que não tem nada a ver com isso, que chegam de um outro nível, são ETs nesse mundo, porque no país deles isso não acontece. Nos Estados Unidos é impossível isso acontecer. Porque há interesse de que a indústria do entretenimento dê lucro a quem investe nela. E não a meia dúzia de vagabundos que fazem dentro dos clubes, das entidades, esse jogo duplo. De dar ingresso, receber, fazer uma melhoria aqui, ganhar um ingresso acolá. Que diabo é isso, gente? Onde é que a gente está? E aí o que acontece? O torcedor comum, coitado, não consegue comprar seu ingresso. Ah, vai lá que você compra com um cambista, que pede R$ 250 por ingresso que custa 80, 60, 50. É aviltante, é triste. E volto a dizer, eu acho que o clube e agora os norte-americanos da 777 têm obrigação de terminar com isso. Obrigação de fazer uma operação não acambista. Tem que fazer a caça a isso, a esse mal, a esse câncer enraizado, porque isso é claro que é um mecanismo interno, é alguém que pega o ingresso, alguém que revende, alguém que vai ganhar lá na frente, alguém que tem acesso, alguém que recebe antecipado para poder dividir, é alguém que vai pegar uma carga de ingressos que é para uma escola e divide, vende para outro. É alguém que sabe que tem ingresso para deficiente ou gratuidades para crianças menores de 12 anos ou mais velhos, acima de 65, e os revende. É o mesmo que você revender merenda escolar. É a mesma coisa que você vender o seu vale-refeição. São práticas erradas, mas que viraram comum no nosso país, porque ninguém pune ninguém. E acho que é burro agora que o Vasco tem a SAF que visa lucro. Deus queira que os norte-americanos consigam resolver esse problema, que é um problema sério, que é um problema que atinge diretamente um torcedor, que é o torcedor que não tem condição de competir com esses caras. Agora, é triste a gente ver isso, é complicado e ratifica uma posição de que São Januário não dá mais. São Januário, deu para entender? São Januário não comporta mais a torcida do Vasco. São Januário precisa parar. São Januário precisa ser reformado, ser ampliado. E mais uma vez digo, não atenderá toda a demanda. Simples assim. E não adianta chiar. É assim a vida, é assim o capitalismo. Os ingressos vão ser majorados, um time melhor vai ser feito e a gente vai ter que entubar, vai ter gente que não vai conseguir ir ao estádio. Ou vocês acham que quem ia geral nos anos 80, 90, ou sempre foi, vai hoje ao Maracanã sem a geral? Não vai. Porque é um ingresso mais caro. A geral pagava-se R$5, 5 cruzeiros, 10 cruzeiros, era barato. Abria-se a geral, eu falei aqui, no final do primeiro tempo dos jogos, para você entrar de graça. Dependendo, é claro, do jogo. Porque era legal ter o fluxo ali da geral. Esse povo foi excluído, como foi excluído do carnaval. Mas o carnaval o que fez? Separou a área da dispersão, a área da área final do desfile, ali nos arcos da Marquês de Sapucaí, para que você, na Praça da Apoteose, para que você tenha ali duas grandes arquibancadas populares, com ingressos populares, porque o restante da arquibancada são ingressos caros. Não é fácil, mas você populariza. Só que ali a Marquês de Sapucaí, eu não sei de cabeça, posso até pesquisar aqui, tem uma capacidade boa, tem bastante espaço. Então dá para espalhar. Né? O que não dá é para, de repente, no Maracanã, você dar ao torcedor um espaço maior. Marquês de Sapucaí tem capacidade para mais de 80 mil espectadores. Então,
é um espaço bastante razoável. A gente tem hoje o maior palco do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil e do mundo, que encolheu de 200 mil, tudo bem que era uma superlotação, mas eu já fui a jogo com 150 mil pessoas tranquilamente. Hoje 70 mil vibra-se. Então não vai atender a demanda, vai ter muita gente do lado de fora. Infelizmente, o entretenimento, ou felizmente, não se sabe, eu também não quero julgar aqui, tornou-se algo mais caro, inviável para as hostes mais simples. Mas se você melhora o espetáculo, se você dá um espetáculo maior, se você for perguntar a qualquer torcedor do rival, qualquer torcedor do Flamengo, se ele acha ruim pagar o ingresso para ir ver o time dele no Maracanã, ele não achará. Porque o Flamengo fez um grande time. Você acha que o torcedor que, por exemplo, vai viajar agora, o Flamengo joga a final da Libertadores, está chateado? Não. Pagaria. Eu sei que tem muito vascaíno que venderia carro, venderia casa para ver o Vasco numa final de Libertadores. Eu entendo tudo isso. Mas, no nosso caso, a gente precisa só atingir o básico. Dar ao torcedor o mínimo. O mínimo fazendo o combate à pirataria, o combate ao cambismo, e dar uma estrutura melhor de estádio, fazer uma reforma urgentemente, conseguir um Maracanã para que o Vasco jogue. Porque o torcedor ele precisa ser bem tratado. O torcedor do Vasco é o maior responsável pelo Vasco sobreviver até hoje. Sobreviver. O Vasco faz amanhã o jogo mais importante de 22 anos de recorte da sua vida, da sua terrível vida em 22 anos. Talvez aí com 1 ou 2 anos de momentos felizes. Então são 20 anos de muita pancada. E esse torcedor merece ser carregado no colo, merece ser glorificado, merece ser bem tratado. E continua não sendo, e continua apaixonado, porque o torcedor do Vasco parece aquela mulher ou aquele homem que apanha e continua amando, independente de apanhar. Ele continua amando. Ele esgota os ingressos, ele corre atrás das possibilidades, mas é claro, ele quer ter um mínimo de alegria, quer ter um mínimo de satisfação, que ele não tem. Então fica aqui a minha bronca, a minha solidariedade a quem não consegue, a minha bronca com o poder público e a minha bronca principalmente com o Vasco Clube. Direção da SAF, todos têm que ser cobrados por isso. O tratamento ao consumidor, porque depois vocês pedem que o torcedor compre ingresso, que o torcedor entre de sócio, que o torcedor compre camisas. Facilitem para o torcedor, porque ele compra. Ele é fiel, ele é leal, ele ama o Vasco. Entendam isso, é muito amor, é um amor profundo para um torcedor que só vê time ruim, que só vê jogador ruim, que está lá. E que amanhã vai estar aplaudindo o Edmar, que vai estar aplaudindo o Yuri Lara, que vai estar aplaudindo o Fábio Gomes, que vai estar aplaudindo o Raniel, que vai estar aplaudindo o Eric, o Peck, o Figueiredo. Né? Trata essa galera bem. Trata. Eles vão dar muito retorno para vocês. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. A gente vai ver mais tarde, com mais informações também no News, lá no canal Atenção Vascaínos. Curta esse vídeo, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Faça também propaganda aqui do canal Ave Mais. Se inscreva se você não é inscrito. É um prazer enorme tê-lo aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Até logo mais. Tchau, turma.